Mas tenho certeza que tendo um líder ali da juventude, tendo outros jovens que também têm as mesmas dúvidas, quando algum pergunta já é sanada outras 3 perguntas, então outras 3 dúvidas de 3 pessoas diferentes, então a gente vê como é importante essa classe de moço. Então eu gostaria de ir por um breve intervalo rapidamente, né? Só vamos botar uma thumbnail e voltar, e logo mais já estaremos falando da palavra de Deus. Glória a Deus, retornamos, né? Foi um breve intervalo. E eu gostaria agora de estar chamando o irmão Cauê Ezequias para estar orando, né? Estar orando juntamente conosco, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Sabemos que com o nosso conhecimento muito limitado, humano, terreno, nós não vamos conseguir receber tudo aquilo que Deus tem para nós, irmão Guilherme. Mas se nós colocarmos na presença de Deus, irmão Cauê, Ele é capaz de nos revelar todas as coisas. Irmão Cauê, orando por nós. Pai Celestial, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, nesta noite, Deus. Nós pedimos, ó Pai, a Tua direção, Senhor, nesta programação, Senhor Deus, que o Senhor venha estar no controle, Senhor, ó Pai, de todas as nossas decisões, ó Pai. Oh, Senhor Deus, venha falar, Senhor Deus, com cada videologado, com cada irmã, com cada irmão, Senhor, nesta noite. Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha, aleluia, Senhor, abrir os nossos olhos, Pai. Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor Deus, ó Pai, limpai-nos, ó Pai, de todo pecado, Senhor, de tudo aquilo que não te convém, Pai. Deus, tens compaixão, misericórdia, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nesta noite, Senhor, entra com a Tua providência, Senhor, nos lares. Deus, venha falar com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar falando um tema, eu não vou chamar de tema, mas eu vou chamar de um ponto de partida do que nós iremos falar aqui nessa noite. Conversando com o irmão Cauê e com o irmão Guilherme, nós chegamos não num acordo, mas chegamos num bom senso, né? Os 3 concordaram sobre nós falarmos sobre 2 assuntos. Mas como é que nós concordamos se foram 2 assuntos, meu Guilherme? Se foram 2, não tem problema, a gente junta os 2. Amém. Glória a Deus. Então, surgiu a ideia de nós falarmos sobre o temor de Deus e sobre a ideia de nós falarmos sobre a oportunidade, ou melhor, aproveitarmos as oportunidades que podemos buscar a Deus. E o irmão Guilherme, ele, de maneira muito espontânea, irmão Cauê, ele nos trouxe uma passagem bíblica, eu gostaria que ele abrisse e já lesse para nós, que não somente confirmou, como também complementou e juntou esses 2 termos, que é o temor de Deus, junto com nós estarmos aproveitando as oportunidades de nós buscarmos a Deus. Então, eu gostaria que ele lesse, que está registrado em Mateus 17, se eu não me engano, né? 17, a partir do versículo 1, quando fala sobre a transfiguração, o nosso irmão vai estar lendo. Aleluia, pode. Amém, vamos ler então. A Bíblia nos diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Aleluia. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Que Glória palavra a Deus. tremenda. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, que mexe conosco, né, que nos anima, que nos aviva. Aleluia.
Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre essa passagem, não vamos nos deter nessa apenas, mas vai ser o nosso texto base, nosso texto áureo, né, do que nós iremos comentar aqui nessa noite. Irmãos, eu gostaria de dar início, mas vocês têm total liberdade para comentar no chat, assim como o irmão Cauã e o irmão Ezequias tem... Cauã Ezequias, né? Glória a Deus. Estamos aí pulando o nome. Tem também total liberdade para estar comentando. Eu não me importo de ser interrompido, pelo contrário, eu gosto. Amém. Porque só assim a gente aprende a falar um pouco menos, né? Então, estou aqui disposto a ser interrompido. Então, os irmãos têm total liberdade. Eu gostaria de estar dando início e falar dessa passagem bíblica tão maravilhosa, texto bíblico tão precioso, que é a transfiguração. A transfiguração é uma coisa que muito se é lido e muito se é comentado, mas talvez não é muito entendido o real propósito desse evento que Jesus proporcionou aos seus discípulos. E certa feita eu estava ouvindo uma mensagem de um dos nossos evangelistas que pregou aqui no culto da juventude da sede internacional. Baita palavra. E ele nos comentou do que realmente representava esse evento que Jesus permitiu que Pedro, Tiago e João assistissem em Mocoa. E o que realmente significava, irmão Guilherme, é que quando aparece Moisés e Elias e Jesus ali, significava que a lei e os profetas estavam ali. Aleluia. Significava que a plenitude, aquilo que Deus havia planejado antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da criação do universo, de tudo que hoje nós conhecemos, antes de tudo isso, Deus havia estabelecido um plano perfeito, um projeto de salvação. E Deus olhando ali para a transfiguração e dizendo: aqui está a lei, aqui estão os profetas, e ainda tem outra coisa. Aqui está o meu filho amado que me compraz. Aleluia. Então, aquela cena, irmão Cauê, irmão Guilherme, representava a plenitude do plano de Deus. Representava o cumprimento do plano de Deus. E que coisa maravilhosa é que Jesus convida Pedro, Tiago e João para participarem do plano ideal de Deus para a vida deles. Assim como Jesus hoje também nos faz um convite, irmão Cauã, já dando introdução àquilo que nós iremos falar. Se é para nós aproveitarmos as oportunidades, para estarmos mais à presença de Deus e com o temor de Deus, Jesus hoje está nos fazendo um convite. Para não somente estar numa parte desse plano, Aleluia. Para não somente estar no início desse plano, para não somente chegar no final desse plano, mas para poder desfrutar de todo o projeto ideal de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem abertos a comentar sobre essa passagem, sobre aquilo que os irmãos entendem como precioso para que nós venhamos aprender nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, né, irmão Marcos, irmão Guilherme, que lá em Salmo 139, o irmão Marcos estava falando, e interessante que no Salmo 139, né, seu verso 16 cumprimenta o que o irmão Marcos estava falando, que diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, desde a fundação, aleluia, desde a fundação, desde que ali Pedro, né, estava no ventre da sua mãe, Deus já havia escrito já, aleluia. Interessante também em Josué, né, meus amados irmãos, Josué capítulo 1, né, que Josué, a gente pode ver as oportunidades que ele, né, as oportunidades que ele teve, ele abraçou as oportunidades, e junto com a oportunidade que ele teve, ele tinha temor de Deus, né? Nós sabemos que Josué estava sempre ali com Moisés, aleluia, estava sempre ali com Moisés, ajudando Moisés, sendo o servo de Moisés, aleluia. Interessante que fala assim, ó, capítulo 1: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, e servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponha-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, até que dou aos filhos de Israel.
tudo te dou aos filhos de Israel. Aleluia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aleluia. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Aleluia. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e muito corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometido a seus pais. Aleluia. Nós vemos aqui, né, irmão Marcos, irmão Guilherme, Josué ali junto com Moisés, quando Moisés estava vivo, ele tinha um temor de Deus, ele agarrou essa oportunidade. Imagina, irmão Guilherme, o senhor, né, o irmão, ter essa oportunidade de estar junto ali com Moisés, um homem de Deus, um servo de Deus. E ele tinha o temor, Josué, a gente pode ver que Josué tinha o temor de Deus. Nos capítulos depois ele fala, né? Ele tem um diálogo com Deus. Aleluia. E Deus honra ele. Deus honrou ele. E interessante que fala aqui, ó, sobre o juramento prometido aos seus pais. Ou seja, já estava tudo escrito desde a fundação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, irmão Guilherme, Deus, ele para Josué estava proporcionando, estava dando a oportunidade dele estar na presença dele. Agora, mais que estar na presença dele, Deus também estava dando a oportunidade para Josué estar com temor diante da presença dele. Exatamente. O que hoje nós mais vemos, eu creio que foi algo que foi pregado hoje pelo irmão Eliezer, é que muitas pessoas até aproveitam as oportunidades de Deus. Muitas pessoas até estão dentro das atividades que foram proporcionadas por Deus, mas não estão com temor de Deus. É verdade. Não estão, quem sabe, totalmente entregues àquilo que Deus quer que elas façam. Muitas das vezes, o nós estarmos numa atividade não significa que nós estamos participando daquela atividade. É verdade. Muitas das vezes nós estarmos ali junto com alguns irmãos, né, em um determinado lugar, numa janta, quem sabe num culto, quem sabe num ensaio, não significa que nós estamos no estudo, não significa que nós estamos participando daquela atividade. Nós estamos de corpo físico, mas quem sabe o nosso temor não estaria, irmão Guilherme. Quem sabe a nossa mente não estaria. Muitas das vezes, quem sabe o nosso espírito não estaria. Quem sabe pelas preocupações, quem sabe pelos prazeres que sabemos que está sempre à nossa disposição para a gente aproveitar, para a gente largar tudo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pro irmão Guilherme. Eu gostaria de perguntar pro irmão, será que vale a pena nós estarmos, quem sabe, anos, quem sabe décadas, exercendo uma atividade para Deus, mas não fazendo aquilo com temor de Deus? Será que vale a pena, irmão Guilherme, eu estar ali, quem sabe, estando em todas as consagrações, quem sabe a minha frequência é 100%, quem sabe ninguém consegue me passar no que diz respeito ao horário, eu estou sempre adiantado, estou sempre na frente, eu estou sempre ali cumprindo tudo que me ordenaram. Será que vale a pena eu fazer tudo isso, mas sem ter temor de Deus? Porque eu estou fazendo tudo isso, mas onde é que está a minha intenção? Aonde eu quero chegar? Aonde está o meu objetivo? Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo, irmãos, que isso é um dos fatores preponderantes para que a gente possa entender o que Deus quer com a nossa vida. O que Deus tem conosco. Porque quando nós começarmos a aproveitar as oportunidades de Deus, não apenas como uma atividade, não apenas como uma oportunidade, mas vemos ali uma oportunidade de nós fazermos algo para Deus. De nós estarmos dispostos a, quem sabe, abrir mão de tempo, abrir mão de dinheiro para nós fazermos a vontade de Deus. Então eu pergunto, irmão Guilherme, será que vale a pena fazer tudo isso, mas sem temor de Deus, sem ser para Deus mesmo? A Bíblia nos mostra que não. É mesmo. A Bíblia nos relata, lá em Apocalipse, como as horas passam, não vou me atentar muito na leitura, mas nas cartas das igrejas, Deus fala para aquela igreja que é fria e morna,
que vai na casa dela, vai na casa de Deus, faz o que tem que ser feito, mas Deus fala que seria melhor se elas não estivessem na casa de Deus. Olha, o próprio Deus fala isso. A gente para pra pensar, seria melhor não estar na casa de Deus do que estar aí só de corpo físico. A Bíblia nos fala que Deus tem nojo. Ele tem nojo das pessoas que estão dentro da casa deles, mas são frias, são mornas. Porque se ele for falar para algum profeta, dizendo, varão, aquela alma ela não está assim... Aquela alma, ao ver aquele estado daquela pessoa, dizendo, não, mas ele vem todo dia, ele está em todos os cultos, todas as escolas que ele vem, ele tem que receber uma admoestação, o que eu vou falar para ele, Deus? Aí gera essa crise até dentro das lideranças. Ou seja, de estar dentro da casa de Deus, mas sem o total temor, sem temor a Deus, Deus sente nojo. Aleluia. Glória a Deus. Mas nojo é tipo repulsa, sabe? Não, tipo, chega perto daquele enjoo e sai daqui. Com Deus é assim, com quem está dentro da casa dele e não tem temor. E é terrível isso. A Bíblia nos mostra que é terrível. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que muitos irmãos, irmão Guilherme, têm dúvida do que pode ser o temor de Deus. O que significa de forma prática, né? Porque a gente fala muito temor de Deus, Né? Mas o que significa temor de Deus? A Bíblia nos fala. O temor de Deus consiste em aborrecer o mal. Aleluia. Glória a Deus. O temor de Deus, irmão Guilherme, consiste em nós aborrecermos o mal. É nós olharmos aquilo que está errado e nós aborrecermos. Por quê? Não porque nós somos melhor do que aquela pessoa que está fazendo mal, não. É porque Deus, ele aborrece o mal. O temor de Deus é eu entender aquilo que Deus quer. É eu entender qual que é a vontade de Deus. E eu querer fazer essa vontade. O temor de Deus é daquilo que é errado e daquilo que é certo. Exatamente. Aleluia. Ou seja, pode falar, Magdalena. O nosso superintendente de ensino, pastor James, ele já nos deu uma explicação mais emblemática, mais figurativa do que é esse temor. Não sei se os irmãos já andaram de trem, mas bem na beiradinha ali tem uma faixa. Amarelo. Aquela faixa não está na ponta do penhasco, ali do fim daquela plataforma. Se a gente parar para pensar, aquela faixa amarela, aquela faixa que tem no trem, na plataforma, ela é antes do fim da plataforma. E o temor de Deus é isso. O temor que Deus nos dá é quando a gente for fazer o pecado, é quando a gente nem chegar perto. Quando a gente chegar naquela faixa, a gente vai, opa, daqui eu não posso passar. Se eu passar daqui eu vou cair. Mesmo que não seja já na ponta dos pés, no fim da plataforma, se tu passar daquela temor do Senhor, daquela faixa, tu tem risco de cair. O temor de Deus, esse temor que Deus nos dá, é uma arma de segurança para nós não cairmos no pecado. E olha como é importante esse temor para não cair em pecado. Aleluia. Glória a Deus. Para não blasfemar contra Deus, para conseguir aborrecer as obras do mal. O temor de Deus é isso, é vida pra gente, é vida espiritual, é o que nos livra de nós não morrermos. E isso que o irmão tá falando, eu acabei de olhar para a Bíblia e tem uma base. Ô, glória! Só. Em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Glória a Deus. Eu ia agora ir nessa passagem. É Deus, irmão. Meus irmãos. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo. O temor do Senhor, ela é fonte de vida. Amém. Você que está precisando de vida, o temor do Senhor é fonte de vida. Agora, além de ser fonte de vida, irmão Guilherme, como o irmão estava comentando, essa faixa amarela é o que a Bíblia está dizendo, que é os laços de morte. É os laços de morte. Ou seja, a gente chegou na faixa amarela, parou, né? Amém. Segura. Amém. Agora, se tu tentar passar dessa faixa amarela, aí tem problema. Olha que interessante, irmão Guilherme e irmão Marcos. Ali em Provérbios, né, de Salomão, no primeiro e no versículo 7. Né, os irmãos estavam falando e o Espírito Santo me levou para essa passagem. Fala assim, ó: o temor do Senhor
é o princípio do saber, mas, né, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aleluia. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Aleluia. Deus aqui está falando, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Ou seja, quando tu está ali na sua casa com sua mãe, com seu pai, e eles estão te ensinando, ou um líder está te ensinando, ou uma pessoa com a idade a mais de ti está te ensinando, e tu despreza, é quando tu não tem temor. Não tem temor. Porque aqui, ó, Deus está falando, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aleluia. Aleluia. Às vezes essa instrução, pode ser um convite. Exatamente. Um exemplo muito claro é quando alguém nos faz um convite, irmão, vem pra consagração. Mas aí tu diz assim, que é consagração? No domingo é dia de carne assada. Não é dia de passar fome. Aleluia. E a gente olha aquilo e a gente despreza. Deus está dizendo, louco. Tu é louco. É louco. Tu tá rejeitando o temor do Senhor. Tu tá rejeitando o princípio da sabedoria. Como o jovem rico, né? Exatamente. Louco. Hoje mesmo se pedirá essa tua alma. Isso. O homem que tinha adquirido muitos bens e queria mais, né? Ele falava assim, vou aumentar os meus celeiros. Imagina, sempre mais. Então veja, irmãos, olha só coisa interessante. Aleluia. Quando nós por graça recebemos uma oportunidade, se nós não soubermos aproveitar essa oportunidade com o temor de Deus, Ele olha para nós. E como é que Deus vê isso? Como é que Deus vê uma pessoa, e Paulo escreve, e ele diz, olha, não recebais em vão a graça de Deus. Como é que será que Deus, por exemplo, tantas pessoas no mundo gostariam de receber o que a gente tem? Tantas pessoas no mundo gostariam de receber essa oportunidade. E nós, muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, recebendo essas oportunidades, recebendo a oportunidade de estar num culto, recebendo a oportunidade de estar numa programação, nós olhamos para essa oportunidade e nós desprezamos. Nós olhamos para essa oportunidade, irmão Cauã, e sem temor de Deus nenhum, a gente diz não. Irmãos, e isso é um sinal do que iria acontecer no final dos tempos. Eu não sei bem se está escrito dessa maneira, eu não vou me precipitar, mas eu tenho quase certeza que em algum lugar está escrito que nos últimos dias as pessoas não teriam tanto temor de Deus. As pessoas perderiam o respeito a Deus. Por quê? Porque hoje está muito mais social, né? É uma coisa assim muito mais social, parece muito mais um evento do que realmente um espaço para nós estarmos ali. Não que o espaço tornou um evento, não. As pessoas estão enxergando como se fosse um evento. Quer ver? É como se eu olhasse para uma oportunidade de buscar a Deus e disser, eu posso marcar esse compromisso? Não pode. Paulo escreve, ele diz, olha, eu sou escravo de Cristo. Eu faço o que ele me manda. Se ele pedir para eu estar no culto, eu vou estar no culto. Se ele quer que eu esteja na consagração, eu vou estar na consagração. É uma disposição mental, uma disposição física. Não é algo que eu vou entender com a mente natural. Não, o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Mas é uma disposição mental e espiritual. É nós entendermos que quando nós aproveitamos essa oportunidade com o temor de Deus, nós somos abençoados. Esse temor de Deus vem, se a gente parar para pensar, analisar todas essas passagens, o temor de Deus sempre vem quando a gente está na presença de Deus. Aleluia. O temor de Deus não vem quando a gente está fora da presença dele. Exatamente. Isso que é importante a gente salientar. A gente está na presença de Deus, a importância e o que acontece depois. Porque, se a gente parar para pensar, a passagem que a gente leu aqui, o versículo base, que é Mateus 17. Pedro estava na presença de Deus. Viu aquela glória tremenda. E veio um temor nele, que ele nem pensou nele. Ele não pensou literalmente em nada nele, ele esqueceu quem ele era. Porque ele vê aquelas três figuras e fala assim, ó, não, se vocês quiserem eu faço uns tabernáculos, umas tendas aqui para vocês morar. Tá bom esse lugar aqui. Aleluia. Eu faço uma para ti, Jesus, eu faço uma para Elias, eu faço uma para Moisés. Eu fico sem, não importa.
Não, isso mais, porque Pedro ele não era nem carpinteiro, ele era pescador. Se o senhor quiser, eu me disponho. Ele se deixou tão à disposição para não perder com a oportunidade que ele queria fazer o que ele não sabia sem se importar com o que ele era. Aí, por exemplo, a nossa carne, o que ela sabe fazer? Sabe comer. Se a gente querer ficar sem comer, ela vai começar a gritar contra. Ela vai querer comida. Mas é uma coisa natural nossa comer. Mas a partir de estar na presença de Deus, começa a vir um sentimento novo, uma predisposição mental nova, que faz a gente fazer até o que a gente não sabe. Que é conseguir ficar sem comer. Que é conseguir ficar orando. Esse temor de Deus, estar na presença dele, transforma a nossa mente, que a gente pode fazer além do que a gente consegue, além do que a gente é capaz. Então, olha a importância do temor de Deus. O temor de Deus na presença dele, a gente ganha sabedoria, como o irmão falou, vida, evita os laços de morte. É só qualidade. Interessante, né, irmão Guilherme? Que aqui fala em Provérbios, né? Aleluia. Fala assim, ó, no versículo 10, capítulo 1. Filho meu, Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Aleluia. Tremendo. E pode comentar, Mocó. O irmão estava falando, né, o amor de muitos esfriar, e eu achei a passagem em Mateus capítulo 24, e no versículo 12 fala assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Ainda tem um pouco pentecostal aí. Ainda tem. Glória a Deus. Ainda tem. Glória a Deus. Aleluia. E é interessante, eu gostaria de ressaltar um pouco mais do que o irmão Guilherme comentou. É interessante, irmão Guilherme, que eu vejo que sempre quando a gente tem essa experiência de cair esse temor sobre a nossa vida, eu acho que existe ainda um ponto de partida que nós entendemos quão bom é estar na presença de Deus. Quão maravilhosa é a oportunidade de estar na presença de Deus. Porque antes de Pedro dizer, Senhor, se eu quiser eu faço tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, ele diz, Senhor, bom é estarmos aqui. Aleluia. Então, irmãos, prestem atenção nisso que nós vamos comentar. Antes de que você faça qualquer coisa para Deus, antes que você faça qualquer obra para Deus, Deus quer que você entenda isso, o quão bom é estar na presença dele. É verdade. Sabe por quê? Aleluia. Porque é esse sentimento que vai te sustentar até a volta de Jesus. Não é as obras. Não é o que se pregava muito antigamente. Eu faço as obras e eu sou salvo. Pelo contrário. Eu recebi o amor de Deus e eu faço as obras porque eu já sou salvo. Eu não preciso fazer as obras para me tornar salvo. Porque eu sou salvo, eu faço as obras. Algo automaticamente, quando a pessoa se dedica a Deus, buscar primeiramente de Deus, as demais coisas automaticamente serão acrescentadas. É uma consequência. É a lei da semeadura e da colheita. Eu recebo, eu faço. Eu recebo, eu faço. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. O quão bom e quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Porque muitas das vezes, olha só a coisa tremenda, Mocauã. Eu já escutei muitas pessoas falarem isso. E de certa forma isso também já veio no nosso coração. Porque ninguém é super crente. Muitas pessoas se frustram quando fazem a obra de Deus. Mas por que elas se frustram, irmão Cauã? Porque a alegria delas, quem sabe, está em alguma qualidade que elas sabem fazer. Exemplo, se eu desempenho uma determinada função e eu sou bom naquilo que eu faço, e eu amar aquela função que eu faço para Deus, no momento que eu for criticado, no momento que alguém me tirar daquela função, eu vou me chatear, eu vou me entristecer. Mas agora, irmão, se eu fazer aquela função, eu não amar aquela função, eu até posso gostar, mas eu tô fazendo para Deus. Se me tirarem, glória a Deus. Se eu permanecer, glória a Deus. Glória a Deus. Se eu for escalado, glória a Deus. Se eu não for, glória a Deus. A obra de Deus, a palavra de Deus, tudo é para Deus. Se eu não conseguir transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, não tem problema. Deus tira aquilo que estava no meu e bota no coração do outro irmão. Deus não está, quem sabe, assim, limitado, né? Deus não está limitado àquilo que nós estamos dispostos a fazer para Ele. Deus, por misericórdia, nos usa.
Mas Deus também sabe que Ele não pode usar só uma pessoa. Deus sabe que Ele não pode usar só o irmão Guilherme para curar, ou só o irmão Cauã para falar alguma palavra, ou só a irmã Adelise para cantar um louvor. Deus sabe disso. Deus não precisa usar uma pessoa para uma função só. Se Deus quiser, Ele levanta 4, 5, 6, 7 para falar da palavra. Ele levanta mais 5 para cantar um louvor. Ele levanta mais 3 para falar outra coisa. Então Deus, Ele não está agarrado no que o egoísmo humano está agarrado. O que o egoísmo humano faz, irmão Guilherme? Quando recebe uma oportunidade, só eu tenho que ter essa oportunidade. Se eu receber a oportunidade, essa oportunidade é minha, ninguém mais toca. E a Bíblia vai nos mostrar que muito melhor do que receber, tu tem que dar. Ou seja, essa oportunidade que eu recebi, o meu sentimento é que é esse. Eu faço uma pergunta para os irmãos: quando alguém recebe uma oportunidade, ou quando alguém faz algo que você gostaria de estar fazendo, qual que é o seu sentimento em relação àquilo? Será que a gente olha e a gente diz assim, bah, que lota, eu queria estar fazendo aquilo? Ou será que a gente olha e fala assim, Jesus usa ele, Jesus toma a vida dele, alguém precisa ouvir essa palavra? Isso é temor de Deus. Isso é temor porque tu quer fazer aquilo que Deus quer que faça. Tu quer desempenhar aquilo que Deus quer que tu desempenhe. Tu recebeu algo de Deus, tu tem que de alguma forma distribuir isso para as outras pessoas. Interessante, né, irmão? Que ia falar de Deus, fala assim, ó, amai uns aos outros. Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Ou seja, se, por exemplo, né, o irmão Marcos estava salientando, estava falando das oportunidades, quando por exemplo, um irmão está ali, recebeu uma oportunidade para levar uma palavra, né, e o irmão, né, chega assim, pá, eu queria estar ali. Será que, né, tu estaria amando uns aos outros como assim mesmo? Aleluia. Aí que está o perigo. Glória a Jesus. Lúcifer pensou assim. Lúcifer pensou, isso que eu recebi é meu. Lúcifer pensou assim. Então, aí que tá o perigo, né, meu irmão? Dentro da igreja. E Lúcifer estava dentro do... Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Oh, glória. No coração de cada crente o amor de Deus foi derramado. Esse amor no original é amor ágape. O que é um amor ágape? É um amor incondicional. Amém. É um amor que tu se entrega totalmente. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele diz, olha, o amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Ou seja, eu estou aproveitando as oportunidades de Deus. Mas eu não quero que somente eu aproveite. Alguém tem que aproveitar também. Não é um amor eros. Oi? Não é um amor eros. Tem o amor ágape e o amor eros. Sim. Não é um amor egoísta. Não é um amor egoísta. A gente pode dizer que o verdadeiro amor ele é o contrário de egoísmo. Por quê? Porque o verdadeiro amor é tu buscando os interesses do outrem. Agora o egoísmo é quando tu busca os teus interesses. Exatamente. A unidade, né? A unidade. Busca ali a unidade, né? Tremendo de Deus. Busca a unidade. Tremendo. Glória a Deus. Mas falando em cima, voltando para o temor a Deus, falando também em unidade, eu lembro quando eu me converti, o maior pensamento que eu tinha que o temor a Deus era ter medo de Deus. Aí tinha vezes que até para conversar com algum irmão, eu tinha medo para não desrespeitar Deus. Aí eu fiquei nessa luta, mas qual a diferença de temor para medo? Por que eu tenho medo se Deus ele é amor? A Bíblia fala que a essência de Deus é amor. Todo que nos amou de tal forma que entregou seu Filho unigênito para nós. Aí eu ficava, mas Deus... que é a diferença de temor para medo? Aí a palavra nos fala lá em João, pela misericórdia de Deus, Deus mostra a diferença de temor para medo. Lá em João, no capítulo... É João que eu quero. Que nos mostra o que acontece quando nós estamos na presença de Deus e fora dela. E que amor é esse que vem e nos transforma. Porque a primeira coisa que acontece na presença de Deus não é nem um pouco desse medo que eu pensei que tinha de temor. A Bíblia nos mostra lá em João... Eu vou achar essa... Não sumiu. Eu sei que tá aqui. Em João, no capítulo
20. No capítulo 20, no versículo 19. A Bíblia nos fala assim, lá em João, no capítulo 20, no versículo 19. A Bíblia nos fala assim, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Aleluia. Olha que tremendo. Glória a Deus. Eu pensava assim, ó, se eu tô com Deus, eu tenho temor a Ele. E esse temor vai me dar medo. Medo de não pecar. Medo de não fazer isso, medo de não fazer aquilo. Mas é completamente o contrário. A Bíblia nos mostra aqui que a gente só vai sentir medo quando a gente não tiver temor. Porque o temor vem de estar na presença de Deus. E fora da presença de Deus, os discípulos estavam presos com medo de ser mortos pelos judeus. Olha que tremendo isso. Se tá fora da presença de Deus, é não ter o temor de Deus e viver com medo da morte. Agora, de estar na presença de Deus, esse temor é gerado em nós e nós vivemos com paz. A primeira coisa que se manifesta, a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é: paz seja convosco. Olha que tremendo isso. Interessante, né? Que Sansão, né? Sansão ali foi perdendo totalmente o temor de Deus. A palavra de Deus fala: não tentai o Senhor seu Deus. E ele estava tentando. Tentando. Ele brincava. Dá pra, a diferença daquele que está na presença de Deus e tem o temor de Deus para aquele que foi se distanciando da presença de Deus e perdendo o temor. Mas Sansão nem tentava. Sansão não falava assim: Deus, eu vou falar para ela isso aqui e tu me livra depois. Não, Deus, o Sansão brincava. Brincar? Ele dizia: não, tu me amarra com isso aqui, que vai acontecer aquilo, que não vai acontecer nada. Ah, não, tu tem que fazer 3 não sei o que lá, que vai acontecer. Sansão tava brincando. Até que um dia ele falou a verdade, sem total temor. E Deus havia falado para ele: não. Sansão acho que é o caso que mais traz esse tema assim de maneira assim mais viva, né? Mais viva. Porque ele estava aproveitando a oportunidade de Deus, né? Porque ele tinha recebido uma bênção de Deus. Exatamente. Sim, igual. Mas ele estava fazendo isso sem temor de Deus. Sem temor de Deus. Ou seja, ele até estava desempenhando uma função, né? Ele ali chegou a ser juiz, né? Juiz. Ele era juiz, estava ali como boca de Deus na terra, mas ele estava fazendo sem temor. Para libertar o povo. Para libertar o povo. E Deus falou para ele escolher uma mulher, né? Uma serva, que fosse de Israel. Ele foi lá e escolheu totalmente diferente. Os pais mesmo, ele procurava em outras terras e os pais diziam: não, olha só, tem que vir como é de Israel, vamos ter o mesmo pensamento, mesma linhagem. Se tu for pra lá é completamente diferente a cultura, as religiões são diferentes, os deuses são diferentes. Tu vai ser contraditório, vai ter uma vida desigual. Mas como ele não tinha temor, e a Bíblia fala que o temor vem de... Tu escuta os pais, conselho dos pais, né? O irmão viu ali em Provérbios. Exatamente. A Bíblia é nitidamente clara que ele não tinha temor a Deus. Aleluia, verdade. Por mais que ele respeitava Deus, por mais que ele tinha uma visão de Deus soberano, ele não tinha temor, porque ele não ouviu o conselho dos pais. Olha que tremendo isso. Olha que interessante, que é totalmente o Espírito Santo que está guiando. Aqui em Provérbios, no capítulo 1, e no versículo 10 fala assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consistas. Se disserem: vem conosco e emboscamos-nos para derramar sangue, aleluia, respeitai-nos ainda que sem motivo os inocentes. Ou seja, a mesma coisa ali de Sansão. Interessante. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós já entendemos o que significa aproveitar a oportunidade de Deus sem temor. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Os irmãos conseguiram entender bem o que significa isso e o que acontece quando a gente aproveita uma oportunidade de Deus, mas sem o temor a Deus. Mas agora, irmãos, eu achei muito interessante aquilo que o irmão Guilherme comentou, onde ele nos disse que ele achava que precisava ter medo, né? Mas
Antes de nós comentarmos sobre essa questão, eu gostaria que ele lesse para nós quem já está videologado e logo após vamos estar comentando. Pode ficar à vontade. Isso, pode ficar à vontade para ler os irmãos. Amém. E logo após vamos estar indo para a segunda parte. Nós já vimos o que significa aproveitarmos as oportunidades de Deus sem temor de Deus. Agora, depois nós lemos os comentários, vamos estar vendo como aproveitar a oportunidade de Deus e qual que é o resultado de nós fazermos isso com temor de Deus. O irmão Guilherme pode estar lendo os videologados. Os videologados conosco hoje, o irmão Paulo César Costa também está nos dando paz, oração e união. O irmão Fernando Padilha também, de MS Maracaju, Mato Grosso, Maracaju, conosco. A irmã Eliane Ribeiro está conosco também. A irmã Janete Matos Overbeck nos dando paz do Senhor. Nosso irmão amazonense Mateus também está conosco. Ô, irmão. Amazonense. Amém. Está tão longe de nós, né? Mais gaúcho que amazonense. Fala. Aleluia. Fala bá direito. Fala bá todo dia. É. A irmã Ana Thomas também está conosco, o irmão Wellington Cavalheiro, a irmã Marlisa de Barros, o nosso irmão o diácono Ezequiel Pinheiro, a nossa irmã Dariana Taborda também está nos comentando com a paz do Senhor, a irmã Luana Meyer também, o irmão Luiz Fernando Henrique também está nos cumprimentando com a paz do Senhor, o irmão Micaías também está logado, combatente do céu. Glória a Deus. A irmã também Rosângela Barcelos também falando sobre sabedoria, pela glória de Deus. A irmã Laura Antunes de Moraes, também de Canoas Leste, nos comentando com a paz do Senhor. E glória a Deus, a irmã Prisca também, Benacur também está conosco, dando a glória a Deus. O irmão Davi Oliveira também. Glória a Deus. A irmã Ruth Mariana também está dando amém. A irmã Ana Cristina Oliveira Fonseca está comentando com a paz, oração e união. O irmão Tiago Souza. A irmã... glória a Deus. O irmão Tiago Souza dizendo assim, paz de Cristo, vamos avançar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Ruth Mariana, eu creio que ela é de Londres, mano. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão James também. E a irmã Ruth Mariana também de novo com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Glorificamos a Deus por cada um dos irmãos que está videologado. Mas a irmã Maria também está pedindo oração. A irmã Maria Antunes, vamos estar orando também no final da programação. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por cada uma das participações. Vamos estar indo para um breve intervalo. Logo após vamos estar falando dessa segunda parte, né? Como aproveitar as oportunidades de Deus com o temor de Deus e qual que é o resultado, biblicamente, do que isso significa. Então, logo após, já voltamos. Não dá pra imaginar o tamanho de um Deus que é tão grande. Seu poder não tem limite, sua glória não tem fim, é imortal. Ele faz o que ele quer, como quer, só querer. Deus em quem está minha fé.
retornar? Voltamos, já estamos de volta, né? Aqui nessa programação. Agora com um segundo bloco, vamos chamar de segunda parte, segundo bloco não. Que nós estamos comentando sobre aproveitarmos a oportunidade de Deus, de estarmos mais à presença de Deus com temor de Deus. E nessa segunda parte, eu gostaria que o irmão Guilherme lesse na passagem bíblica, né, que vai relatar muito bem isso que nós queremos expressar, sobre quais as consequências e o que acontece quando nós aproveitamos essa oportunidade com o temor de Deus e o que pode acontecer, né, tanto de ruim como de bom. Tenho certeza que nem tudo é só vitória, nem tudo é só... É verdade. É só conquista, mas tem momentos de derrota, tem momentos de medo. Jesus fala que no mundo 3 aflições. No mundo nós vamos ter aflições, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, não sei quando, mas uma hora tem que vir, né? Aleluia. Que às vezes pode ser que esse versículo não retrate exatamente, né? Por exemplo, quantas pessoas que já passaram a noite chorando e viraram o dia chorando e passaram a tarde chorando. E mais uma noite chorando. E mais uma noite chorando. Mas o que a Bíblia quer dizer é que uma hora a alegria vem. Um dia vem. Mas vem. Um dia vem. Então o irmão pode estar lendo. A Bíblia lá, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 14, e no versículo 26 em diante. A Bíblia nos fala assim, ó. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, vendo, no caso, Jesus, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E o quê? Teve medo. O quê? Medo. Teve medo. Medo. Misericórdia. Medo, irmão. Meu irmão tá com medo. Uma risadinha de nervoso. Às vezes. O irmão tá com medo dessa câmera aí? Fica na frente dessa câmera. Já começa a tremer as pernas. Pior que subir no púlpito, né? E a Bíblia fala mais. Além dele ter medo de ver o mar revolto, ele começa a afundar. Ele começa a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiu o barco, se acalmou o vento. Pai da palavra isso aqui. Se a gente for parar para analisar versículo por versículo, os discípulos quando estavam no barco, em alto mar, era à noite, né? Porque eles não reconheceram quem vinha. Jesus não estava com eles. E do mesmo jeito, quando eles estavam sem Jesus lá, presos, com medo de Satanás, com medo de ser mortos pelos judeus, eles estavam agora aqui em alto mar, com medo do que vinha em direção a eles seja um fantasma. Olha a mente da pessoa que não tem Jesus na vida, que não tem Jesus no barquinho. Vê de longe e tem medo achando que é um fantasma. Mas Jesus vem, se apresenta, mostra quem é, mostra o que ele faz. Ele é educado? É educado. Jesus Cristo é educado demais. E mais, olha só, além de ter se apresentado, ele faz o convite. Pedro vê o Jesus e fala assim, não, se é tu mesmo, faz eu ir lá. Aí Jesus fala, vem então, pode vir. Vem que eu tô aqui. Ou seja, nós, na presença de Deus, nós temos essa liberdade de fazer o sobrenatural. A gente se baseia pelo nível do mar, da água. Por exemplo, a gente está numa altitude tal do nível do mar. Deus quer que a gente rompa esse nível. Na presença de Jesus Cristo, a gente pode fazer mais além, fazer o sobrenatural. Caminhar sobre as águas. Caminhar sobre a normalidade. Fazer o sobrenatural e não o racional. Olha que tremendo. O temor de Deus, estando na presença de Deus, fez Pedro caminhar sobre as águas. E esse mesmo Pedro que nesse momento que caminhou sobre as águas na presença de Deus, quando Jesus morreu, Pedro estava preso com medo de ser morto. Olha que interessante. A diferença de quem recebeu o temor de Deus, estando na presença dele,
de quem não estava na presença e não teve temor. Um que recebeu a presença e o temor de Deus, essa mesma pessoa estava caminhando sobre as águas, fazendo o sobrenatural. Já Pedro, depois, sem estar na presença de Deus, estava preso com medo. Mas como o irmão Marcos falou que a vida não é aventura, não é um mar de rosas, a perseguição vem, a angústia vem. Aí quando o vento começa a ficar revolto, o mar começa a se agitar, o diabo vê tu fazendo o sobrenatural, vê tu destruindo os planos dele, o diabo vai se voltar contra. Vai começar a levantar seta, legião, barreira, muralha, prisão, cativeiro, corda, seta, corrente, tudo para te parar. Tudo que o diabo poder fazer para te parar, ele vai tentar. Foi assim com o apóstolo Paulo, né? Sim, imagina, estavam presos. O que eles fizeram de errado? Falaram de Jesus, falaram de Deus e foram presos, chicoteados, viveram em condições precárias e mesmo assim, com certeza eles tiveram medo. Aleluia. Eu consigo imaginar Silas dizendo: bah, Silas, bah, Paulo, a gente falou de Jesus, agora estamos aqui apanhando, estamos aqui agora sofrendo chicoteada. Imagina o medo, a angústia daquelas pessoas. A gente fez tudo o que fez para morrer aqui preso. Aí vem o Espírito se levantando, o temor de Deus dizendo: não, nós somos adoradores, vamos adorar, vamos adorar. Ou seja, no medo, na circunstância, na angústia, na tribulação, na tribulação, provação que eles estavam sendo. Ou seja, depois de começar a afundar que nem Pedro, a gente começa a ter o medo do mar revolto. A gente começa a clamar, a adorar a Deus. Deus, vem, Jesus, me ajuda. Como o Pedro fez. Como Paulo e Silas adoraram na prisão. O que aconteceu? Jesus estendeu a mão. Jesus pegou e botou de volta no barquinho. Deus veio e derrubou as paredes daquela prisão. Ou seja, por mais que o medo se levante, por mais que a nossa carne se levante contra, Jesus está ali. Fazendo a vontade de Deus, estão na presença dele. Por mais que o medo venha nos acudir, por mais que tudo pareça contra, Jesus vem e estende a mão. Aí a gente começa a fazer mais coisa sobrenatural. Nós podemos citar também sobre Josué. Eu gosto muito do livro da história de Josué, da vida de Josué. Nós percebemos. Porque quando Josué estava sendo levantado ali, né? Estava sendo levantado no lugar de Moisés, né? Deus estava ordenando ele, né? Falando que sobre o juramento irás, né? Fazer esse povo herdar a vida eterna. Esse povo herdar a terra que sobre o juramento permitido a seus pais, melhor dizendo. Ele mesmo, ali no projeto ideal, na vontade de Deus, ele passou por provações, por tribulações. Por quê? Porque os próprios ali, né, de Israel haviam se levantado contra ele. Mas Deus fala para ele: não, eu vou te mostrar que eu sou contigo, mesmo que eu fui com meu servo Moisés, e tu verás. E Deus mostrou para aquele povo que o Josué, né, que Deus estava com Josué. Aleluia. Então, no meio da tribulação, né, no meio da caminhada, mesmo tu estando no projeto ideal de Deus, muitas vezes Deus vai permitir para te trabalhar na tua vida. Tem uma pregação do pastor Humberto, glória a Deus, que ele explica como funcionam as bactérias. Aí é importante tomar os remédios, os antibióticos certinho, porque se a gente não tratar bem, aquela bactéria vai começar a ficar forte e resistente aos medicamentos. Se a gente tomar um remédio, o médico receitou um remédio por uma semana, e a gente tomar 5 dias só, ela vai se manifestar, vai ficar mais resistente, mais resiliente. O pastor Humberto pregou isso. E Deus, ele faz isso com a gente. Ele nos deixa mais resiliente. Ele nos deixa mais tipo uma bactéria. O diabo pode lançar o que ele quiser. Pode lançar seta, pode lançar qualquer remédio que seja contra nós. Mas nós vamos estar protegidos, se formos para a prova. E Josué venceu 32 reis. No último capítulo de Josué fala. Imagina. Ele foi perseverante. Sim, virou resiliente. Resiliência. Deus nos permite ter esse medo às vezes, essa angústia,
para nos preparar para o que vai vir depois. Foi assim com Davi? Davi, foi, se a gente parar pra pensar, foi com todos. Com Daniel? Com todos, não sem exceção. A gente sempre tem que partir do ponto de que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então, muitas das vezes eu até me lembro dessa mensagem do pastor Humberto, e ele disse algo que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: olha, vieste a prova, tu resististe. Vieste a luta, tu resististe. Vieste tantas dificuldades, tu resistiu. Agora tu tá uma super bactéria. Oh, glória. Agora tu tá dominado pelo Espírito de Deus. Imagina, irmão Cauã. Imagina. Alguém que passou por tanta prova financeira e depois de ter passado a prova financeira, Deus proveu. Agora o inimigo sabe que não pode mais atacar o crente nessa área. Alguém que sofreu muito no relacionamento e teve vitória com Deus. Agora o inimigo sabe. Não tem como eu atacar mais nessa área porque ele tá forte. Ele criou uma imunidade espiritual. Agora, dentro disso, dentro de aproveitarmos as oportunidades de Deus, quando você aproveita essa oportunidade, não quer dizer que você é perfeito. Não quer dizer que às vezes o mar vai começar a balançar e tu não vai cair. Não quer dizer que às vezes tu vai ver ali um rei, um povo murmurando, tu não vai ficar um pouco, opa, será que Deus tá comigo? Tu pode cair, né? Tipo, como Pedro caiu ali na água, claro. Mas Deus estendeu a mão. Mas Deus disse: olha, eu tô aqui. Ou seja, veio a oportunidade, eu aproveitei, mas eu falhei, irmão Guilherme. Eu errei, eu resbalei. Eu não consegui fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Amém. E olha só a coisa tremenda. Desculpem interromper. Mas Pedro nega Jesus 3 vezes. Imagina. Teve oportunidade 3 vezes, meu Guilherme. E negou. Né? Ninguém pode dizer assim: o Pedro não teve recuperação. Eu lembro que nesse ano que passou, como teve toda a crise da pandemia, os professores falavam sobre recuperação, sobre recuperar o que foi perdido. Aí depois queriam recuperar o que já tinham recuperado. É uma loucura. Mas o que acontece? Aí vocês sabem, né, que depois que tu não consegue terminar as provas, tem a recuperação. Mas meus colegas queriam a recuperação da recuperação. E aí, se não desse a recuperação da recuperação, eles queriam recuperar o ano. Porque eles alegavam que eles não tinham recebido toda a oportunidade de poder estudar todo ano. Então não era justo eles serem repetidos, né? Não poderem passar de ano porque eles não tiveram essa oportunidade, né? Tanta oportunidade, né? Então veja, Jesus fez mais ou menos isso com Pedro. Pedro errou na primeira prova. Qual foi a primeira prova? Quando a mulher lá perguntou pra ele: tu é um dos dele, tu fala que nem ele. Ele disse: não. Aí foi a primeira prova. Aí na recuperação, perguntaram pra ele assim: não, mas tu é parecido com ele, teu jeito de falar é parecido com ele. Ele disse: eu não tenho nada a ver com ele. Aí ele foi pra recuperação da recuperação. E ali pra muitos era a última oportunidade de Pedro. E ali Pedro era um pouco cabeça dura, né? Então ele, mais uma vez ele repete. Mas os irmãos, e eu me dei por conta nesses dias, Pedro teve uma 4ª oportunidade. Teve uma 4ª. Sabe qual que foi a 4ª oportunidade, irmão Guilherme? Dizer assim, é verdade, eu não sou dele mesmo, que vá pra cruz, miserável, ou chorar amargamente. Então ele tinha 2 oportunidades. Ele tinha a oportunidade de se arrepender, ou ele tinha a oportunidade de permanecer naquele erro. Agora veja, irmão, se você falhou, se você errou, se algo que Deus entregou nas tuas mãos não foi bem sucedido porque você não se esforçou, porque você falhou, porque você errou, hoje Deus está te dando mais uma oportunidade de você reconhecer que você não conseguiu cumprir aquilo que Deus queria que você cumprisse e avançar e esquecer de tudo aquilo que ficou para trás e prosseguir para o alvo que é Cristo e andar de acordo com aquilo que tu já alcançou. Ou tem a oportunidade de sentar, ninguém me valoriza, ninguém quer nada comigo, o líder não quer mais nada. Foi a visão que Pedro teve. O que Pedro fez depois de ter feito aquilo? Ele voltou a pescar. Ele voltou... não é nem questão de conforto. É que ele se sentiu humilhado por ter negado Jesus. Ele se sentiu amargurado. Ele sentiu amargura no coração. Não é pra mim mesmo, né? Eu neguei ele 3 vezes. Olha o que ele fez por mim. Não é pra mim. Jesus escolheu um discípulo errado. Eu não mereço. Eu sou um lixo mesmo. Eu não mereço estar com ele. Isso tudo, essas setas que o diabo lança na mente quando a gente erra, faz a gente voltar para trás, regredir, querer voltar para a vida de antes. Mas isso mostra
A Bíblia nos mostra que mesmo a gente pecando, Jesus é conosco ainda. Porque Jesus vai até Pedro e fala: ô Pedro, vamos? Por que tu voltou, cara? Não tá? Tu se arrependeu, eu te perdoei, vamos agora. Vamos que tem coisa pra fazer. Eu quero te usar. E Deus usou tremendamente. E o interessante dessa palavra é que Jesus ele faz uma retrospectiva com Pedro, porque além de Jesus fazer mais 3 perguntas para Pedro, né, Jesus repete uma frase que é muito significativa para Pedro. Depois de Jesus ter perguntado se ele realmente amava ele, Jesus disse assim para ele: olha, tá vendo esse caminho que eu te chamei para caminhar comigo? Ele não diz com essas palavras, mas dá a entender. Ele diz: olha, vem, segue-me. E essa mesma frase ele diz lá no Mar da Galileia. Quando Pedro estava pescando, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, vem, segue-me. E aí Pedro errou tudo aquilo. Pedro fez todo aquele transtorno, né? Errou, ia lá, pescando, lá, desviado. Jesus olhou para ele e disse assim: vem e segue-me. E da mesma forma, né? Se você, quem sabe, recebeu um chamado de Deus e fez tantas coisas erradas, né? Talvez, como disse hoje Moisés, você não matou, você não roubou, você não adulterou. Mas quem sabe o teu temor de Deus foi se esfriando. Quem sabe aquilo que você fazia com tanta dedicação, tanto empenho, né? Com o tempo aquilo não foi se aprimorando, mas parece que foi regredindo. Em vez de você avançar, você regrediu. E a Bíblia diz que nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam, né? Ninguém consegue caminhar olhando para trás. Se eu tentar caminhar olhando para trás, eu vou tropeçar, eu vou cair. Então, irmãos, que dia é hoje, Monclã? Hoje é dia 29. Hoje é dia 29 de janeiro, irmã Denise, do ano de 2022. Hoje nós temos mais uma oportunidade. Amém. Como disse o pastor Resplendez no último culto missionário que nós tivemos domingo, a partir de hoje a gente pode ser o crente que mais ora, que mais jejua, que mais busca Deus. Se você entendeu o quão bom é estar na presença de Deus, se você entendeu o quão bom é aproveitar a oportunidade de estar na presença de Deus, e a partir de hoje firmar um propósito: Senhor, eu não tenho condições. Em mim mesmo não tenho condições. Eu olho pro vento e eu já começo a me tremer todo. Eu olho pra câmera, Senhor, eu já começo a ficar assim meio que lutando. Me dá uma oportunidade em cima do púlpito, mas eu gaguejo, não sei falar, faço uma bagunça. Desmaia no eu atrapalho, nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas, Senhor, eu tô disposto. Se o Senhor quiser, por mais que eu tenha dificuldade de falar, por mais que eu seja tímido, eu quero fazer a tua vontade. Dá um breve testemunho do nosso pastor superintendente, o pastor Adriano Sidônio. Ele deu um testemunho pra gente numa consagração, que a primeira vez que ele foi trazer a segunda vez, a primeira Deus usou ele. A segunda vez que Deus usou ele, melhor, que ele teve oportunidade, ele passou mal. Ele era muito tímido. E quando ele ia falar, não conseguia falar nada. Consegue imaginar isso? Consigo, já passei por isso. Não, mas o pastor Adriano sem conseguir falar nada. Ah, não, isso não. É inimaginável. Se ele não falasse, se não visse ele falando, não ia acreditar. Eu tive que ver ele falar. Tive que ver se a boca tava mexendo esse testemunho, né? É. Tremendo, né? Porque imagina, o pastor Licidônio é um exemplo de como Deus usa ele. Nas pregações dele, é Deus usando ele, é ao vivo. Agora imagina uma pessoa que era tímida, que quando tinha oportunidade, ele via um medo tão grande, uma timidez tão grande, que ele passava mal e não conseguia falar nada. Não sei se me engano, mas ele disse que uma vez saiu correndo, né, da igreja. Acho que foi ele, foi um outro irmão que... Eu não me recordo. Eu acho que... Não sei se foi ele, né? Mas olha que tremendo. Não importa quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente sente. O que importa é quando a gente entra na vontade de Deus, na presença dele. Como Pedro disse, quão bom é. Aí só vai. É benção atrás de benção. A gente não pode olhar pra trás como uma esposa de Ló, né? Virar estátua de sal. Tá louco. Pra trás, nem pra pegar mais impulso, né? Não tá valendo, irmãos, não tá valendo. É um prejuízo olhar pra trás. Sabe por que é um prejuízo olhar pra trás? Salomão disse: olha, é falta de sabedoria se vocês disserem que os dias anteriores são melhores do que estes. Por que é falta de sabedoria? Porque independente do que aconteceu, eu não consigo mudar nada. Não consigo. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que depois que eu erre eu fale: irmão, não fala pra ele, não fala pra ele. Não tem como, tu já errou, tu já falhou. Mas o que você pode fazer é mudar.
que você pode fazer é aproveitar a oportunidade com o temor de Deus. É isso que a gente pode fazer. Uma vez o pastor Resplantes, né, disse que... Uma vez o pastor Resplantes disse assim, as coisas velhas ficaram para trás. Agora tudo que se fez novo, tem que pensar nas coisas no futuro. Já dizia um ditado popular, quem vive de passado é museu. É verdade. Então, né, creio que estamos no programa da juventude e segundo o que nós entendemos, todos são jovens. Né? Glória a Deus. Todos são jovens porque todos são jovens. Glória a Deus. Então, mas quem vive de passado é museu. Glórias a Deus. Então, irmãos, agradecemos a Deus por cada um dos irmãos que esteve conosco. O tempo não passou, o tempo decolou, irmão deles. A gente estava lá no terra, a gente foi no 26º andar. Mas nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Fazia tempo que nós não estávamos aqui. Eu até confesso que a gente, quem sabe, estava um pouco torto, né? Se engaguejou um pouco. Mas tenho certeza que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o final desse ano, no nome de Jesus. Amém. ou com o tempo que ele quiser, né? Mas nós agradecemos a Deus por cada um dos irmãos que esteve conosco, por cada participação. Não vamos conseguir ler todos, mas eu fico grato a Deus, meu irmão. Fico grato a Deus porque enquanto nós falávamos, eu comecei a olhar coisas na minha vida. Eu também. Eu comecei a ver coisas em mim que eu vejo que eu preciso tomar uma posição por mim. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade com mais temor, porque... Misericórdia. Posso contar uma historinha bem pequena? O tempo é teu. Aconteceu um caso onde uma pessoa ela viu um fenômeno, né, da natureza, que era um floco de gelo muito raríssimo. E essa pessoa, ela olhou aquele floco e ela ia tirar foto, mas ela pensou, amanhã eu vou tirar foto, né, daquilo que era uma coisa que é muito raríssimo acontecer. E quando ele pensou em tirar foto, falou que ia tirar foto amanhã, ele se acordou, ele tava num lugar muito frio, pra parecer, né, muito frio, né. E ele se acordou no dia seguinte, ele disse que foi tirar foto e não tava ali. Aí ele se acordou no dia seguinte, foi tirar foto, não tava ali. E passou 40 dias, ele foi tirar foto, não tava ali. E o que ele entendeu? Que às vezes a oportunidade vem só uma vez. Aleluia. Quem sabe você se acostumou em ouvir várias pregações, mas cuide isso que eu vou falar. Haverá um dia que haverá uma última pregação. É verdade. Uma última oportunidade. Haverá o dia, talvez esse dia pode ser hoje. Vai haver o dia que vai ser teu último dia de jejum. Vai ser teu último horário. A gente não para pensar nisso, né? Vai chegar um dia em que nós não vamos poder orar amanhã. Não vamos poder tomar um propósito com Deus amanhã. É por isso que a Bíblia diz que não é amanhã o dia da oportunidade. Não é semana que vem o dia da oportunidade. Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis agora o dia sobremodo oportuno. Eis agora o dia da oportunidade. Eis agora o dia do quê, irmãos? O dia da salvação. É agora. Vamos estar... O amor de Deus... Eu agradeço pela visita da irmã Denise que permitiu a gente passar uns minutinhos, né? Mas vamos estar orando. E eu agradeço a Deus pela vida do irmão Guilherme Correia, né? Que esteve aí colaborando, né? Servindo ao Senhor, irmão Cauê Ezequias, né? Esteve aí colaborando, um pouco nervoso, né, irmão Cauê? Mas nos esforçando, batalhando. E Deus dirigiu todas as coisas. Amém. Né? Pra glória dele. Pra glória de Jesus. Então, vamos estar orando. Vou me convidar a fazer essa oração. Eu te convido, irmão, porque pode orar, pô. Vou me convidar a fazer essa oração. E nós vamos estar agradecendo a Deus. E, irmãos, vamos ter isso firme no nosso coração. Se nós aproveitarmos a oportunidade de Deus com o temor de Deus, não tem por que nós termos medo. Não tem por que nós vivermos uma vida receosos com medo do que vai acontecer. Sabe por quê? Todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem. E todos aqueles que foram chamados segundo esse propósito vão estar trabalhando, vão estar cooperando para que as coisas elas estejam segundo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando,
dando glórias ao nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Gratidão, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é um Deus santo, Senhor, poderoso. a qual o Senhor nos concedeu, Pai. Não há, ó Deus, limites para o teu poder, não há limites para o Senhor Cura, agir. Senhor, todas as enfermidades. Não há, Deus, limites Senhor, para que o Senhor venha dos irmãos que estão videologados, Senhor, Pai, das nós irmãs, agradecemos Pai. por cada um que Abençoa cada um, Senhor, e cada uma, por cada Senhor, um que esteve, Senhor Deus, que esteve conectado, Senhor, ó Pai, conosco, conectado, batalhando Senhor, juntamente conosco, aproveitando essa oportunidade de estar na Tua Senhor presença. Deus, cada Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, oh por Deus, cada um que dos nós irmãos vamos que esteve buscar conosco. primeiramente Jesus, o Seu reino e as demais Jesus, coisas venham derrama ser graça. acrescentadas, Jesus, derrama Pai. graça sobre a nossa vida. Oh, Senhor, derrama do Teu aproveitarmos as sobrenatural, oportunidades de Senhor. estarmos na Tua Dai-nos, ó presença. Aleluia, Senhor, Em nome de Jesus, derrama essa ânimo, revelação, Senhor, toda para preocupação continuar, saia da Senhor, nossa nessa vida. batalha. Em nome Deus, de derrama a Jesus, Tua ó presença, Pai. Senhor, na vida de cada um A dos Tua irmãos, graça Pai. sobre cada um. No dia de amanhã, Senhor, Em venha nome de ser Jesus, com a Teu irmã, poder sobre venha as ser com o nossas irmão, vidas. Senhor, nesta O Teu noite, Senhor. Espírito, Em nome Senhor. de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai. De Jesus, Em nome de Jesus. e para a Tua glória, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Irmão Guilherme, né, agradeço mais uma vez, irmão Cauã. Vamos estar nos despedindo com uma saudação, né, muito comum, né, dessa pandemia, que é paz, Paz, oração e união. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.